Aquela... Olá, papudos! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2019. Põe palminhas aí no fundinho. Não. Sonoplastia, por favor, faça a sua parte. E eu sou Rafael Petroco. E eu sou Ana Cariani. E hoje o bate-papo tem, de novo, mais uma vez, sotaque de Minas Gerais. Bom, mas antes de falar quem é a convidada e sobre o que a gente vai falar, vamos pros recadinhos, porque é importante ter dinheiro no caixa pra gente manter o programa no ar até o final do ano. Isso aí. Muito bem, o primeiro recadinho de hoje, é claro, é da nossa querida Digipix. E se é para começar 2019 diferente, por que não fazer coisas diferentes para os seus clientes? Então, se você já faz fotolivro, já faz álbum com a Digipix, comece agora já a fazer outros produtos, né? Fotoprodutos, artigos para decoração. Já pensou ter um cliente lá? Não precisa fazer do aniversário da criança ou só do casamento, fazer um painel, um quadro legal. Você pode fazer, por exemplo, de repente uma foto de viagem sua que ficou incrível. Você pode fazer um quadro, assinar ele embaixo e dar de presente para os seus clientes decorar a nova casa, né? Já que eles estão casando, então indo para um lugar novinho em folha, e você pode fazer parte dessa história de outras formas. Então acesse agora o site da Digipix, que é o digipixpro.com.br. Conheça todos os produtos e faça agora a diferença, faça agora um super presente para o seu cliente. Combinado, Ana? Combinadíssimo. E o que mais nossos ouvintes podem fazer de diferente em 2019? E o que mais os ouvintes podem fazer neste começo de ano é assinar a super plataforma da Album, que nasceu para que os fotógrafos tenham mais tempo para fazer o que realmente amam, que é fotografar. Através lá do ProSite, você cria o seu site profissional em poucos minutos, depois você utiliza o Clickster CRM, que organiza todos os seus contatos, agenda e fluxo de trabalho, te lembrando automaticamente de tudo que precisa ser feito. Já com o Proof, você envia fotos e álbuns para seus clientes selecionarem, comentarem e aprovarem. E após saber quais fotos seu cliente quer que vá para o álbum impresso, você diagrama o álbum de forma simples e rápida, direto do navegador no seu computador, pelo Design Inbox. E para surpreender e fidelizar seu cliente, a Album inova com a realidade aumentada. Suas fotos ganham vida se transformando em vídeos na tela do smartphone do cliente. E o melhor de tudo, você pode testar grátis o Proof ou o Clickster. Então, acesse agora www.album.com.br. Muito bem. E uma coisa que eu já vou adiantar neste episódio é que durante o bate-papo, a nossa entrevistada estava tão eufórica conversando com a gente que ela errou alguns nomes, né? Ela acabou comentando durante o bate-papo, a gente não fez a pesquisa na hora, mas eu já faço a correção aqui, vou deixar o link no post também para você poder acompanhar. Durante o bate-papo ela falou do Irving Penn e do Michael Garcin, ou Garçan, não sei como é que fala. E na verdade ela estava falando do Richard Avedon e do Gilbert Garcin, ou seja, um ela errou a pessoa por inteiro e a outra ela errou só metade, que o sobrenome era o mesmo. Mas fique ligado que tem aqui no post, mas a gente acontece, né? A gente tem tanta coisa na cabeça, tantas referências que a gente acaba substituindo sem querer. E também lembrando que ela fala durante o bate-papo que se apresentou no Photoshow, que na verdade era a Photo Week. Foi um show a palestra dela, mas o evento era o Photo Week. Mas tá tudo corrigido, o bate-papo vale a pena. Então vamos ficar agora com a nossa querida Márcia Charnizon. Bom, e depois de muito tempo à espera, culpa minha, posso admitir isso, estamos aqui para conversar, ter esse bate-papo super descontraído e desconstrutivo com uma das fotógrafas que são referências aqui no Brasil, né? Daquelas pessoas que você, quando entra na fotografia de casamento ou no mundo da fotografia, tem que acompanhar o trabalho dela para poder aprender muito. Então, Márcia Charnizon, seja bem-vinda ao programa. Até que enfim podemos bater um papo em mineirês aqui neste programa. Que
Que honra, que delícia, gente. Muito bom estar aqui, Petroco. Obrigada, viu? Você não desistiu de mim. Não, eu nunca desisto das pessoas. Mas, primeiramente, quero agradecer a sua participação no Papo do Bem, né? Tivemos muitos elogios do conteúdo que você compartilhou lá. E também, a gente já tinha essa proposta antes do evento, mas a gente vai aproveitar essa oportunidade, já que a galera gostou do que a gente falou lá, do que você falou lá, do que apresentou lá, do que compartilhou com as pessoas. Também vamos trazer aqui para este programa para muito mais pessoas poderem ouvir e desconstruir um pouco a fotografia. Vamos começar do princípio, então, conhecer um pouquinho da sua história e descobrir como é que você se tornou essa fotógrafa que todo mundo conhece. Menino, pois é, eu comecei muito cedinho, sabe? Eu comecei com 13 anos, eu tenho uma prima que é fotógrafa, mas nos anos 90 ela era referência, assim, no Brasil, em Minas, que era a Ilana Lansky. E aí, com 13 anos eu queria ser Ilana, né? Porque fora que ela era super fera na fotografia, ela era linda. Então, assim, era uma referência não só de fotógrafa, mas de mulher para mim também. Então, a Ilana me inspirou muito em querer ser fotógrafa. E papai foi um fotógrafo amador que eu fui descobrir tardiamente. Ele não comentava isso com a gente quando eu era criança, não. Ele sempre filmava a gente em Super 8, mas eu não sabia disso. Eu fui saber disso quando eu comecei a querer fazer fotografia e ele foi me falando que ele tinha laboratório e me entregou câmeras, enfim. E aí eu comecei fotografando quem estava do meu lado, que eram minhas irmãs. Isso com 13 anos. Foi uma carreira um pouco autodidata, assim, nem tinha muito curso na época, né, gente? Pode não parecer, eu tenho certeza que não parece, mas eu já tô lá com quase 50. Então, assim, a única coisa que existia eram os festivais de inverno e tinha a Escola do Feijão em São Paulo, mas que também não era possível, assim, né, sair, não estudar para fazer fotografia na Escola do Feijão, não rolava. Eu, com 15 anos, eu entrei para um grupo de teatro que era o Oficina Multimédia, que é um grupo que ainda existe aqui em BH, é um grupo super bacana que trabalha com linguagem multimídia, e ali eu aprendi muito. Ali eu aprendi uma liberdade estética que eu carrego com ela até hoje. E fui fotografando tudo ao mesmo tempo agora. Em nenhum momento eu delimitei minha fotografia, sabe? Tipo, quero ser fotógrafa de moda, quero ser fotógrafa de casamento, quero ser fotógrafa de teatro. Eu queria fotografar a gente e ia pegando as oportunidades, assim. Do teatro eu passei pra música, meus amigos moravam nos palcos, então nada mais natural de eu estar nas coxias fotografando. E aí você começa a fotografar, passei pela moda, pelos retratos, e aí você começa a fotografar o casamento de uma amiga, já na faculdade, eu fiz o meu primeiro casamento, e quando você vê, você tá dentro desse mercado também, né? Eu morei em Israel 1 ano e meio, em 93, eu fui ser professora de fotografia numa escola em Haifa, que é a escola Leo Beck, fiz uma exposição em Israel, que depois eu trouxe para o Brasil. Até então eu era uma fotógrafa muito mais livre do que eu sou hoje. Porque o mercado ele vai encaixotando a gente, né? É muito perigoso isso. Então eu tinha meus projetos e nessa época eu também fazia produção das minhas coisas, então eu trouxe essa exposição de Israel e que juntava música também, com 2 cantoras, que é a Marina Machado e Regina Souza. E aí virou um super show, que virou um CD, um DVD com um libreto, enfim. E eu virei produtora delas também. Então eu era fotógrafa e produtora dessa história. Fiquei anos assim, fiquei uns 5 anos assim. E fazendo casamento, fazendo retratos. Quando a gente fala retrato, hoje é tudo muito rotulado, né? Então você faz retrato? Não, você faz retrato de família, você faz retrato de newborn, você faz retrato de criança. Eu sou da época que a gente fazia retrato. Retrato era tipo aquele igual o cartãozinho de serviços gerais, né? Retratos em geral. Você é fotógrafo, eu sou um pouco dessa época. Mas assim, teve uma época que eu me vi muito dentro do mercado da fotografia de casamento, eu assustei, eu falei, gente, olha, eu acho que eu tô dentro desse mercado. E foi quando eu mudei meu site voltado para fotografia de casamento. Porque eu acho que o site também, ele te leva para um lugar, né? Assim, o que essa pessoa faz? Um tempo depois eu quis voltar, eu mudei, eu falei, eu não quero ser fotógrafa já basta o mercado me rotular, o mercado pode me rotular, né? Lá no Papo do Bem a gente conversou um pouco sobre isso, né? Eu prefiro o mercado me rotular, mas eu jamais, eu quero ser
livre para fotografar e estar sempre fotografando as coisas que me encantam, as coisas que me afetam, as coisas que me atravessam de alguma forma, porque é muito perigoso essa história do rótulo, quando o tempo passa, porque depois você não consegue, depois para você voltar atrás um pouquinho e pegar um job que não é parte do seu mercado, nossa, aí você tem que começar tudo de novo, que é um pouco o descaminho que eu estou fazendo agora, né? Eu quero fazer outras coisas, muitas coisas. Eu acho que fotografar uma coisa só, um tema só, emburrece a gente. É isso, eu ia aproveitar e falar um pouquinho, voltando no começo da sua história. Você começou com a câmera, né? Tipo, por gostar de fotografia, talvez não era nem seu primeiro objetivo profissional. E entrou no mundo artístico, digamos, teatro, espetáculos, etc. No primeiro momento, você se considerava uma artista ou já se considerava uma fotógrafa? Ou tudo ao mesmo tempo, você achava que era tudo a mesma coisa? Não, eu nunca me considerei uma artista. É um assunto que a gente pode ficar aqui o resto da vida, né? Na verdade, eu não me sinto confortável me chamando de artista. É engraçado isso. Eu me sinto super confortável falando que eu sou fotógrafa. Eu encho a boca e desde os 13 anos eu achava... Com 13 anos eu já achava que eu era fotógrafa. A pessoa já era cara de pau, entendeu? Mas assim, com 13 anos falar que você é fotógrafa, né? E meu pai falava, minha filha, você vai dizer o que você quiser. Eu falei, então tá, pai, então eu sou fotógrafa. Eu não vou ser, não, eu sou. Eu acho ótimo quem quiser me falar que eu sou artista, ou falar que meu trabalho tem um valor de arte. Eu fico muito feliz. Mas eu falar isso, eu não me sinto à vontade, mesmo sabendo que em vários momentos ele traz, sim, um valor artístico. Mas eu acho que quem dá um nome para isso é o outro, sabe? É o leitor, assim. Dentro do meu trabalho, eu acho isso. Eu trabalho muito com a demanda comercial. Então, por exemplo, é difícil você falar no artista em cima de uma demanda comercial. Eu acho que o artista, ele tem que ter uma demanda interna, assim, sem o comercial por trás. Mas a gente sabe também que não é assim que acontece, mesmo no mercado da arte, né? O mercado é mercado para qualquer área. Mas, enfim, eu me considero muito fotógrafa e fico muito feliz se as pessoas me considerarem o meu trabalho com alguma carga artística, mas eu fico muito confortável em falar que eu sou fotógrafa. Nunca falei que eu sou artista. E não vejo o menor problema das pessoas falarem isso. É uma coisa de conforto mesmo, assim. O que você é? Fotógrafa. Não tem outra. Você tem orgulho de mostrar a carteira de trabalho escrito fotógrafo? Se eu tivesse, eu teria mão. Uma carteira de trabalho escrito fotógrafo. As pessoas têm, sim. Eu tenho. Na verdade, você é seu próprio patrão, você assina a sua própria carteira de trabalho, aí pode. Eu tenho muito orgulho de pensar que eu construí uma vida, assim, que eu criei 2 filhos, sabe? Construí uma equipe, uma casa com o trabalho da fotografia. Isso eu acho que tem muito valor, assim, pra mim tem muito valor isso. E você imaginava, já com 13 anos, de que, não sei, eu com 13 anos, a minha vontade era ficar na rua jogando bola ou jogando videogame, né? Era nem pensava em nenhuma profissão. Mas já naquela época você já pensava em se profissionalizar, de falar, não, eu vou ser e vou seguir isso aqui, pôs na cabeça e seguir em frente? Ou foi acontecendo? Eu não pensava muito, na verdade. Ou era só a inveja da prima mesmo? Olha só, era muito louco. Assim, com 17 anos, papai me emancipou para eu ter o CNPJ do estúdio. Porque eu já precisava da nota fiscal, estava ficando chato o negócio de RPA, e eu queria ter o estúdio. Então, assim, quando eu fiz vestibular, eu já era fotógrafa na minha cabeça. De fato, eu já tinha o estúdio, eu já ganhava meu dinheirinho com a minha fotografia. Mas eu nunca tive assim, o que eu quero ser? Não, eu sou fotógrafa. Eu nunca pensei nisso, mas nunca pensei assim, eu quero ser foda, eu quero me profissionalizar, ou eu quero chegar no patamar X. Não, a coisa caminhava leve. Eu queria fotografar. Custei, assim, a juntar uma maturidade financeira junto com o ofício da fotografia. Isso tem pouquíssimo tempo. Deve ter, cara, não tem 8 anos, assim, que eu tive uma maturidade financeira de saber
cobrar direito Eu sempre fui porra louca nisso. Eu queria na época do filme, assim, Márcia, você pode gastar 4 filmes. Chegava no 10º e eu falava, deixa pra lá, eu ganho na irmã dela, vai. E aí ficou anos a fio, assim, entendeu? Não era um trabalho, assim, foram anos tendo só o prazer, né, de estar ali fotografando, sem pensar muito na grana que tinha que guardar, a empresa tinha que rodar. Era bem louco isso. Isso hoje é bem legal, porque as pessoas não entram mais na fotografia numa ingenuidade de gestão financeira. Você tem muita informação, né? A gente não tinha nada. Era uma confusão total. É engraçado que você, precocemente, aos 17 anos, ou seja, com 4 anos de fotografia, precisou abrir uma empresa, emitir nota, né? Já que você estava com alguns trabalhos aí, mas ainda não tinha entendido que era preciso cobrar pelos trabalhos e ter lucro. Olha, eu fui cobrar tem pouquíssimo tempo, ninguém vai acreditar nisso, mas é verdade. Graças a uma pessoa maravilhosa que trabalhou comigo, que é a Lu Leme, que foi aqui do financeiro, e ela que me ensinou um monte de coisa que qualquer cursinho básico de gestão você aprende, entendeu? Mas ela foi a responsável por várias mudanças aqui no estúdio. Muito bom. E eu fico feliz, assim, quando eu vejo que hoje as pessoas não precisam cometer uns erros básicos, né, de gestão. Porque você pode cometer erros graves de gestão, mas os básicos, cara, básico é demais. Mas o povo ainda comete, né, eu sei disso. Acontece, mas aprendemos com os erros. Falando um pouquinho da sua precocidade, né, de ter começado cedo com a fotografia, já ter aberto em pouco tempo uma empresa para poder atender o mercado, e a gente fala de mercado de um modo geral, já que você gostava de fotografar um pouco de tudo e não queria colocar um limite. Com essa sua experiência de alguns anos atrás e comparado hoje, né, com a precocidade hoje das pessoas de acharem que comprar uma câmera os torna fotógrafo, como é que você vê essa relação de velocidade das coisas acontecendo, né? Da sua época para a época de agora? Olha, tem dois fatores, assim. Eu acho a coisa da velocidade da informação e a velocidade que as coisas podem acontecer hoje, e isso eu acho muito legal, né? E a possibilidade de muita gente ter acesso à fotografia, eu acho muito legal. O que eu mais percebo hoje no mercado, assim, isso dando muito workshop e recebendo muita gente para leitura de portfólio, e recebendo angústias das pessoas, eu percebo essa angústia do tempo. É uma coisa que não tem atalho. A gente pode conseguir muita coisa rápido, mas eu acredito que tem uma coisa que a gente não consegue rápido, que é linguagem. Isso só o tempo traz, só a maturidade traz. Não precisa ser o tempo na fotografia, não, né? Às vezes a gente vê pessoas que começam a fotografar com 38, com 43 tem um trabalho maravilhoso, né? Com 40 tem um trabalho maravilhoso, 2 anos. Mas o que essa pessoa fez em 38 anos, né? Qual foi a maturidade dela nessa vida, num ofício, né? A gente vê muita gente vindo da arquitetura, principalmente. Enfim, eu acho muito, muito angustiante. As pessoas, elas saem hoje de um curso de fotografia e já caem numa demanda comercial, sem o tempo da experimentação, que eu acho fundamental para o ofício da fotografia e para você descobrir uma possibilidade de linguagem que seja a sua. Então, o que acontece? Se você cai direto na demanda comercial, nada mais natural do que você colar em algum estilo, em algum trabalho, em algum fotógrafo. Isso é normal. Mas se você não tiver o tempo da experimentação, você não descola. E aí as pessoas, os fotógrafos vão replicando trabalhos que já foram feitos. E aí por isso que às vezes eu acho que fica chato, assim, a gente abre esse mundão da internet e é muito difícil a gente ver um trabalho que traz uma linguagem, que traz alguém por trás, né? Essa é o grande ponto, assim, que eu falo para as pessoas. O tempo da experimentação tem que existir. É um pouco o que a escola Waldorf traz, sabe? Que, tipo, até tantos anos você só pega em gizão grandão, você não tem que pegar em caneta. Às vezes eu fico achando isso, eu falo, nossa, será que hoje o aprendizado da fotografia não tem que passar por um outro caminho? E as pessoas têm que entender um pouco que existe, quando eu falo experimentação, não é só a experimentação de várias linguagens,
né? Então, você vai fazer o retrato, você vai fazer fotografia documental, você vai fazer a publicidade, a moda, o documental em vários lugares, e sem a demanda comercial, você vai fazer com a sua demanda, né? E você vai usar o digital, e que lente, e que luz, ou você vai usar filme, que câmera, e que formato, e os vários formatos. Eu acho tão importante a gente aprender os vários formatos que existem, porque hoje é isso, hoje a gente tem acesso aos formatos. Hoje você pode ter um trabalho e você escolher o formato a partir do resultado que você quer. E isso pode ser filme também. Ai, Márcia, mas nossa, será que o resultado visual vai ser tão diferente? Existe uma coisa que é o processo. O processo, ele dá a cara para o trabalho. Então, você pode talvez não ver que o resultado visual seja tão diferente. Ah, eu usei filme, eu usei digital, talvez aquilo não esteja escancarado, mas para o processo foi sim importante para você entender aquele trabalho. Então, eu fico muito querendo esse espaço da fotografia, da experimentação, esse tempo da experimentação, proporcionar essa visão para as pessoas. E ao mesmo tempo é muito difícil, né? Que lugar hoje, que curso hoje você consegue entrar e podia falar, Márcia, vamos fazer então alguma coisa que as pessoas possam experimentar. Putz, eu não consigo, eu não tenho ferramenta para isso, né? Tinha que ser juntar umas formiguinhas aí para abrir esse espaço. Então eu acho um pouco assustador a pressa das pessoas e acho que as armadilhas elas vão aparecendo por conta dessa pressa. E as angústias vão surgindo e os trabalhos vão se repetindo. Enquanto você não experimentar, cara, você não sair cada um não sair só dessa demanda comercial e que está colada num trabalho de alguém, partir para os projetos pessoais, partir para o que claro, o que te encanta mesmo? Que luz que te encanta, né? Que formato que te encanta? Que tema que está te encantando atualmente e que você quer dizer sobre isso? Enquanto a gente não passar por aí, é muito difícil, acho, construir uma linguagem. Eu falo de linguagem, as pessoas falam de estilo, né? Eu prefiro falar linguagem. Eu acho que o estilo aparece a partir da experimentação, a partir do tempo da experimentação. Então, nem sei se eu respondi sua pergunta, era sobre esse tempo, né? Das pessoas pegarem a câmera e já acharem que é fotógrafo. Eu acho que a fotografia é uma experiência de vida para mim. Então, pode sim, eu acho que é válido sim a pessoa pegar uma câmera e achar que é fotógrafo, porque talvez ela com a fotografia, ela rapidinho, ela já entenda que aquilo ali é uma ferramenta para ela falar algo. Mas depende muito da trajetória, do que está por trás da trajetória dessa pessoa. Se ela está só copiando alguma coisa, né? Se ela está só replicando o texto de alguém, né? O que a gente sente isso. E o que me angustia e que me propulsiona, assim, a querer estar na fotografia sempre é isso, assim, mas será que você está replicando um texto ou você tá dando o seu texto? Isso eu sempre fico atenta e sempre me encanta, assim, eu ficar pensando isso, ficar angustiada com isso. É uma angústia boa, não é uma angústia ruim, não. O que eu gosto de falar, eu não sei se encaixa um pouco no que você acabou de explicar, é que, por exemplo, no começo, a cópia é normal, né? O processo de aprendizado do ser humano é copiar algo, né? Entender como aquilo funciona para depois fazer da sua forma. Eu até brinco da caligrafia, por exemplo. Você sempre aprende a copiar as letras de forma que a professora passa e depois você vai começando a escrever do seu jeito, né? Fazendo com a sua letra. Eu não sei se você tem essa impressão, eu gostaria da sua opinião. Se talvez por essa etapa que muitos estão pulando de aprendizagem mesmo, a pessoa fica tão ansiosa em querer mostrar o resultado, em querer likes na internet, que ela pula essa etapa de aprendizado, de arriscar, e acaba sempre fazendo algo que alguém já tá fazendo porque ele sabe que aquilo teoricamente daria certo. E isso não causa uma certa angústia, e a gente não vê hoje tantos profissionais meio desmotivados com a fotografia justamente porque não passaram por esse processo de entender a própria linguagem, o próprio estilo? Totalmente, eu concordo totalmente com você, e é o que eu mais recebo aqui no estúdio, assim, as pessoas pulando essa etapa, que é importante. Não tem como, não tem atalho, gente. Não tem atalho. Se atalho. tiver, depois você me fala em off, tá? Só pra gente... Eu recebi uma pessoa, né? Ela tinha acabado um curso, e aí quando ela acaba o curso, ela tem que definir qual fotografia ela quer fazer. E ela veio me perguntar se isso era ok, assim, porque ela ainda não se sentia no tempo da definição. Eu falei, pelo amor de Deus, claro que isso não é ok. Claro que você não tem que definir qual fotografia agora, depois de um curso.
né? Porque se o curso diz que curso é um curso profissionalizante, como assim profissionalizante se a fotografia é uma experiência de vida? A fotografia é igual, sabe aquela música do Arnaldo Antunes? Música para comer, música para transar, música para dormir, música para fazer bebê chorar. Fotografia eu acho que é um pouco isso também, tem fotografia para várias coisas, mas a partir do momento que você quer falar de si próprio, você quer ter uma linguagem, não importa se é fotografia, gastronomia, cinema, não importa, você precisa partir de uma demanda interna, você precisa caminhar por você, não é pelo outro, né? Isso exige um pouco de maturidade, assim, para isso, para entender isso. Mas hoje as pessoas também já querem a fotografia e eu entendo, já precisam bancar a vida com a fotografia. E não funciona muito assim, né, gente? A gente sabe que não funciona muito assim, é uma ilusão, eu acho. Acho que na fotografia existem algumas ilusões, assim. Primeiro, que você é super autoral na fotografia comercial. Mentira. Mentira. A gente tem várias amarras. Fake news, não é mais mentira agora, é fake news. Eu acho que você consegue ser mais autoral dependendo da parceria com o seu cliente. Quanto mais afinidade você tiver com seu cliente tiver com você, a gente consegue ser mais autoral. Mas tem muitos trabalhos que são encomendas, né? E a gente precisa, somos profissionais, então a gente precisa seguir essa encomenda. Você aceita ou não essa encomenda, né? Você tem liberdade também para falar, não, essa encomenda não tem a ver comigo. E outra coisa é que a gente ganha muito dinheiro. Poxa, rapidinho a pessoa vê que o tanto que você ganha, você gasta. Porque só de comprar a câmera já foi tudo que você ganhou. Nossa, cara, né? E hoje, se tiver com a crise, se algum neguinho tem problema com a câmera, precisa comprar outra, e aí? Como é que compra outra? Não é tão simples, né? As coisas não são tão simples assim. Eu acho que às vezes simplifica-se um pouco esse ofício do fotógrafo. A gente não pode simplificar esse ofício nosso da fotografia. Não pode simplificar em vários níveis, nem que é fácil, nem que vai ganhar dinheiro, e nem que somos todos autores dos nossos trabalhos comerciais. E nem que a gente só trabalha no final de semana, né? Que a gente fica a semana inteira sem fazer nada. Isso é o maior mito, né, gente? Esse é um grande, o maior mesmo. É aquele discurso que todo mundo fala, né? Como é que é? Ame o que você faz e não terá que trabalhar nunca. Mentira, você tem que trabalhar muito mais. É lógico. Ou tem uma coisa, em cima dessa história, tem uma coisa que eu gosto de falar, que é aquela história que as pessoas falam, né? Fotografia são as músicas que eu escutei, os vinhos que eu bebi, as comidas que eu comi, blá, blá, blá. Ok, né? Ou se você precisa ter o seu estilo, você tem que viajar muito, você tem que ler muito livro, você tem que ver muito filme, você tem que ir ao teatro, você tem que... Eu acho divertido isso, porque eu acho que isso são conselhos ótimos para qualquer pessoa em qualquer fase da vida, porque a vida diz disso, né, assim, das experiências que a gente acumula e o que a gente faz com elas, e talvez, quanto mais experiência, talvez a gente melhore como ser humano. Mas isso não quer dizer que você vai ter uma linguagem com alguma ferramenta. Isso não quer dizer, se você lê muito livro, ir ao cinema, sabe, viajar pra caramba, não quer dizer que você vai conseguir falar através da sua fotografia. Não quer dizer que você vai ser um fotógrafo, não quer dizer que você vai ser um cineasta, não quer dizer que você vai ser um chefe de cozinha autoral, não quer dizer, porque existe um segundo processo que é muito importante, que é tudo isso que você comeu, né, isso tem que ser transformado dentro de você, você tem que conseguir colocar pra fora. E aí, eu brinco que é muito aquela história do movimento antropofágico, né, eu adoro fazer essa metáfora, assim, que é isso, você engole um monte de coisa e vomita o seu, né, como fazer isso? Tem regra? Tem manual? Claro que não. E aí que entra o bacana, né, da fotografia. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. E aí eu não tô aqui de boazuda falando, eu consigo, não é isso? Não, mas é a minha preocupação, assim, é por onde eu caminho, assim, eu quero muito conseguir, né? Se eu consigo ou não, é quem tá vendo a foto que vai me falar se consigo ou não. Mas isso que eu acho que é a grande mágica de quem consegue traduzir numa linguagem o que está dentro de si, seja um escritor, um fotógrafo, um cineasta, um músico, né? E mesmo porque você também depende
da bagagem da pessoa que tá vendo, né? Se ela consegue... Eu vejo assim, disso quando a gente vê uma imagem e a gente pode analisar que ela tem um momento, um sentimento, uma ligação de uma pessoa que tá no fundo com a pessoa que tá na frente, e é uma outra pessoa que não tem a mesma bagagem, o mesmo conhecimento, vai interpretar aquela imagem de uma outra forma, vai simplesmente falar, isso aqui é só uma foto, não tô vendo ninguém olhar pra ninguém, ninguém sentir nada aqui, é só uma foto. Então depende muito aí do que a gente tá comendo, do que a gente tá colocando pra fora e do que as outras pessoas estão comendo e enxergando, né? E eu acho que hoje, mais do que nunca, a fotografia contemporânea traz essa necessidade de uma alfabetização imagética. Né? Porque é uma outra fotografia, né? É uma fotografia que de repente você olha e de fato fala, gente, mas tá, isso eu faço. Mas existe uma linguagem por trás, existe um conceito por trás. Isso é muito interessante, né? Aquela história de sair na rua e fotografar a rua, fotografar o que está acontecendo sem ter um propósito, né? Já não funciona mais. Tudo já foi feito, né? Então, assim, a gente vive uma época que é também difícil de produzir. É uma produção difícil porque as imagens já estão todas aí. Às vezes, eu tenho essa sensação, assim, de não... Quanto mais uma imagem é repetida, isso, dentro do ofício do casamento, a gente vê muito, né? Quanto mais você vê uma imagem repetida, menos ela existe, né? Eu brinco muito com o tal do vestido de pendurado. Não existe, aquela foto não existe mais, ela não traz mais nada pra mim, a não ser que tenha algum elemento novo neste vestido de pendurado, né? Mas as pessoas colocam isso como roteiro, e aí várias coisas viram roteiro na fotografia de casamento, né? Posso falar da fotografia de casamento porque tem anos que eu tenho esse ofício, né? Então, são armadilhas também que a gente tem que ficar atento. Mas o cliente quer o vestido de pendurado, como resolver? Tem essas questões, né, que a gente tem que prestar atenção. Tem uma coisa que você falou na palestra que eu achei legal, é que você falou assim, se todo mundo lê, todo mundo vai ao cinema, por que as coisas continuam saindo iguais, né? É mais ou menos isso. Eu acho que quem lê muito livro, vai muito ao cinema e viaja muito, tem pouco tempo pra trabalhar, deve ser milionário. Na verdade, sendo bem sincera, eu acho que a pessoa lê muito livro, vai muito no cinema, isso aqui, mas ela continua consumindo as mesmas fotografias dos mesmos fotógrafos e ela acaba fazendo a mesma coisa que eles, que é a mesma coisa que todo mundo faz. Não adianta muito, né? Você vê muito filme diferente se a fotografia que acaba no final sendo a principal inspiração continua sendo sempre a mesma. Eu dou não é propaganda não, mas é porque tem a ver. Eu dou um workshop que é muito lindo, que chama Trajetos, História e Identidade, que é para as pessoas sacarem assim, em que momento, né? Claro que em vários momentos, que no momento todo, o seu trajeto, as escolhas que você fez e a sua história, né, encontra com a identidade do seu trabalho. E aí é muito legal porque as pessoas começam a se dar conta da importância dessa história ser colocada no trabalho, que às vezes a pessoa não estava nem conectada com isso, né? Ou com as demandas e as angústias do que você vive diariamente, esse olhar que você lança para alguma coisa, que às vezes você lança, mas você não presta atenção, que isso é um trabalho, isso pode virar um trabalho de fotografia, porque você pode falar sobre isso através da sua fotografia. Então eu acho que falta essa atenção, esse entendimento de que a cultura, né, e aí a cultura junto com as linguagens da fotografia, do cinema, estou falando fotografia aqui porque a gente, né, é a forma que a gente se comunica, é a forma que não só se comunica, é a forma como a gente se relaciona com as coisas que o mundo nos apresenta, né? Mas muitas vezes a gente está se relacionando e não está prestando atenção, que isso é o nosso trabalho da fotografia, é falar sobre isso que é o nosso trabalho da fotografia, o nosso trabalho autoral, e que de alguma forma, a hora que você entende isso passa para o comercial rapidinho, assim, porque é você, né? Então, esse movimento que eu acho importante, essa atenção ao que como que a gente se relaciona com esse mundo atual, né? A arte, se a gente está falando, né, de ser artista ou não ser artista, né? A arte, ela traz isso, né? O artista, ele está sempre vomitando na nossa cara essa relação com o mundo, e é onde que o mundo afeta ele, né? Por isso que às vezes eu acho assim, nossa, eu estou tão dentro do comercial, que muitas vezes não dá tempo de eu perceber isso, mas é a minha busca. Tem gente que pode falar assim, que é isso, Márcia? Nossa, não, você é super. Eu fico feliz, eu falo, não, que bom que eu tô conseguindo alguma coisa, porque eu, de fato, eu fico
a cada trabalho que eu faço, eu fico me procurando. Falo, tá, e aonde que isso me baqueou em algum lugar, né? Não é só me baqueou no encantamento, ou não, onde que essa pessoa foi filha da puta e que isso não me pertence? Ou onde que isso, nossa, gente, isso é tão eu, ou nossa, que nojo essa relação, e como que eu consigo colocar isso no trabalho, não precisa ser, isso pode ser dentro de uma luz, pode ser dentro de uma composição, enfim. Uma coisa que você falou também muito legal na palestra é da coisa que o que me interessa sobre aquele tema, né? Eu vou fotografar aquilo que me chama a atenção. Sei lá, uma fotografia newborn, eu faço fotografia newborn, mas a hora que eu realmente me pego fotografando aquilo, eu tô prestando muita atenção na relação da mãe com aquela mãe selvagem, porque é o momento do filho, acabou de nascer, ela ainda não se deu conta, é um mundo novo pra ela, e você fica muito ligada nas mensagens que esse relacionamento passa ali no momento de fotografar, e que você não foca tanto no bebezinho perfeitinho com a roupinha. E no casamento, por exemplo, você tá preocupado com as emoções, a inveja, a ganância, tudo aquilo que não tem nenhuma relação com o amor, que em teoria é o que a gente deveria retratar no casamento. Como é que é essa sua preocupação, essa ligação do equilíbrio autoral com o comercial nessa parte, justamente onde é um trabalho encomendado, entre aspas? É começar a entender aonde que as coisas me tocam mesmo. Então, por exemplo, quando eu vou fotografar, isso é um bom exemplo dessa história de como ficar atento, né? Como que eu me relaciono com as cenas que surgem na minha frente. Quando eu vou fotografar um bebê, é isso que você falou, né? Eu não vejo... o que me encanta mesmo não é o bebezinho. Claro que o bebê é lindo, é fofo, eu quero ter um em casa, mas o que me encanta mesmo, o que eu acho foda, assim, é ver a relação da mulher na sua situação de bicho. Isso sim eu acho lindo. E quando eu consigo uma imagem que de alguma forma eu falo, aqui tem um bicho, assim, isso pra mim, não pra ela, pra mim, isso vai pro meu portfólio. E aí eu vou construindo o meu portfólio em cima dessas imagens, em cima desses afetos nesse sentido de me provocar, né? O que ela recebe é muito mais do que isso. Falo, a demanda comercial, ela engloba muitas coisas, inclusive um desejo do outro, né? Me encomendou pensando algumas coisas, mas se dentro desse trabalho eu consigo incluir o que me encantou, esse autoral, aí eu já estou ganhando. É aonde que eu acho que eu consigo ser o que as pessoas chamam de autoral no comercial, porque eu consigo colocar ali no meio o que é meu, o que é uma visão minha. Né? No casamento, cara, tem muitos anos que eu faço casamento. E, como eu te disse, eu acho que você fazer um tema só há muitos anos emburrece. Porque a gente passa... É igual quando você perde a sensação de visitante, sabe? Quando você chega primeira vez num lugar... nunca mais aquilo vai se repetir, essa primeira vez, esse primeiro encantamento. Imagina, tem 30 anos que esse tema, né? Abre-se a porta, uma mulher de branco vem carregada por um homem de terno, menininhos jogam flores, aí vem um padre e abençoa, sei lá o que, né? Qualquer outra pessoa fazendo esse ritual. Você cansa. E aí esse amor que a gente tem que fotografar, e que, claro, está presente no meu trabalho, está presente no trabalho que eu entrego, porque é disso que se trata. Eu tô ali contando uma história de amor. Né? O amor ali, a pessoa tá querendo falar para todo mundo, olha, eu sou apaixonada com esse cara aqui, tô inclusive casando com ele, o casamento é isso, né? Mas entra ano, passa ano, o amor não basta, começa a ficar repetitivo, porque ele fica óbvio. E aí a hora que você vai ver, tem uma coisa muito mais bacana no casamento, que é exatamente, as pessoas estão sob uma emoção tão forte que elas não conseguem disfarçar, e isso é sensacional. Elas não conseguem disfarçar as relações familiares, e a relação familiar me provoca muito. É por isso que eu nunca não largo o osso dessa fotografia de casamento, porque através da relação familiar, é engraçado quando eu falo que a fotografia é uma experiência de vida, eu acho que eu me melhoro, a fotografia me melhora, né? A cada trabalho, quando eu olho para umas
cena e me identifico ou não com aquilo, eu tô simplesmente reafirmando a minha identidade para mim mesma, né? E que é mutante, cada hora ela tá de um jeito, né? Mas hoje o que me encanta mesmo no casamento é conhecer essas relações familiares. E que pode ser de ganância, de estupidez, de inveja, ou pode ser de uma fraternidade enorme, de uma generosidade incrível. E isso também inclui, não é só tipo, nossa, a Márcia gosta da merda humana. Não, a merda humana é muito interessante. Gosta do barraco. Não, e me encanta. Na verdade, o barraco por si só, ele é bobo. Eu gosto da merda humana mesmo. Eu gosto, porque a gente é muito bobo. O ser humano é um bicho tolo, né? A gente é totalmente tolinho, assim. E isso eu acho legal. É um pouco Martin Parr, assim. Adoro esse sarcasmo, com esse olhar sarcástico pro ser humano, né? Tem outro cara também que é o Michel Garçon, que é super sarcástico também. Mas esse olhar me interessa, porque se eu ficar só querendo fotografar o beijo final e o amor e o olhar, gente, depois de 30 anos fotografando, é vazio, fica bobo pra mim, né? Ficou bobo pra mim. Aí, mas aí você não tem essas cenas? Claro que eu tenho essas cenas, senão eu não seria fotógrafo de casamento até hoje, ninguém ia me contratar. Isso é uma ilusão também. É realmente fazer um equilíbrio. E aí tem o meu recorte, né? O meu recorte, o que fica no meu portfólio para mim, o que de alguma forma me encantou de alguma maneira e que talvez o leitor encante por outro motivo, não importa, isso que é legal na fotografia, né? É o meu recorte que me interessa. E a fotografia de casamento me proporciona muitos momentos, assim. Eu acho que a fotografia de casamento é muito rica nisso, né? Eu fico pensando, nossa, que chato seria se eu trabalhasse com a moda. Porque a moda, ok, é um autoral, é diferente, assim. Posso até estar falando bobagem, mas eu acho que quando a gente se depara com momentos familiares, onde a pessoa está à flor da pele, a gente conhece muito do ser humano. Isso é muito legal. Na verdade, o que você busca, na verdade, é uma resposta, digamos, até corporal do que está acontecendo, né? E, teoricamente, o de moda é muito mais engessado, muito mais produzido do que o de casamento, porque casamento é espontâneo. O da moda entra o teatro, entra a visão do fotógrafo e a direção disso, né? Mas que tem trabalhos maravilhosos também. Tem ninguém que consegue dar, né? Dar a volta e tem trabalhos lindos. Estou falando bobagem aqui, que a moda traz uma coisa maravilhosa também da cena urbana e de cada época do ser humano, que é muito interessante. Mas eu gosto de ver o ser humano à flor da pele. Isso é uma coisa que eu acho que eu não vou parar de fotografar nunca por causa disso. Eu tenho tesão nisso, sabe? E aí, em qualquer situação, a flor da pele pode ser num casamento, a flor da pele pode ser num parto, a flor da pele pode ser numa relação com um filho que acabou de nascer, a flor da pele pode ser num show, pode ser um espetáculo, um artista ali ao vivo, tá super à flor da pele, né? Os bastidores disso. São esses momentos que a cabeça tá tão cheia de tanta coisa que ele esquece de outras coisas que são bobas, né? E aí a gente vê o humano ali. Isso é muito legal, gente. Nossa. Eu uso a palavra, quando alguém pergunta assim, mas o que é fotografia pra você, né? Eu nunca levei a fotografia como profissão, é sempre como uma ferramenta de conexão. Tipo, ela me dá a oportunidade de conhecer e conectar com outras pessoas, né? Independente se eu ganho dinheiro com ela ou não. Pra você é muito mais do que isso, né? Por enquanto paga. Mas pra você é muito mais que isso, porque você, na verdade, não tenta só se conectar, você tenta buscar uma essência numa pessoa através da fotografia. Na verdade, eu tento me ver, eu tô sempre tentando me colocar ali naquela cena. Eu tô sempre tentando me reafirmar como pessoa, assim, a partir da fotografia. Quem sou eu hoje, agora, né? Assim, nossa, porque é uma conexão, ok, mas que eu tô é uma conexão um pouco egoísta. Eu tô pensando aqui agora. Egoísta no sentido de que eu tô preocupada mesmo comigo.
Eu tô preocupada mesmo é aonde eu me coloco na cena, aonde que eu moro ali dentro daquela situação, sabe? É isso que a fotografia me proporciona. Tem uma outra coisa, assim, eu sou muito tímida, não parece, ninguém fala, mas se você me encontrar, se a gente estiver numa mesa de bar, ninguém conversar comigo, eu vou ficar quieta. Eu não sou aquela pessoa que vai sair falando, mas aí se você começar a conversar comigo, aí também eu vou falar o resto da noite. Falou oi, já foi 2 horas. Né? Mas a fotografia me proporcionou, no início também, uma possibilidade de encontro, isso que você falou. Mas isso era mais no início. Eu lembro, por exemplo, o meu grande drama para fotografar casamento era na hora das fotos de família. Era um horror, porque era a hora que eu tinha que atuar, era a hora que eu tinha que falar, era a hora que eu tinha que dirigir. Eu fiquei anos tendo angústia com esse momento, até ter técnica, até conseguir fazer, até ter maturidade para fazer, enfim. Mas porque era a hora que eu tinha que estar ali dentro da cena. E, na verdade, hoje, o que eu mais gosto é estar dentro da cena. Assim, quando eu falo, meu trabalho, é documental, eu sei lá o que ele é, mas documental puro, ele não é de jeito nenhum, porque eu adoro provocar. E, na verdade, a fotografia é o resultado da provocação que eu faço. Claro que tem horas que é puro documental. Se eu estou falando de casamento, eu não estou ali provocando uma cerimônia, né? Mas eu acho que o mais importante, as imagens mais conhecidas do meu trabalho não é tanto de ritual, essas coisas. É exatamente a hora que eu provoco e o resultado disso. Você falou de provocar na cerimônia, eu imaginei você fazendo careta pro padre. Jamais. Não, é que algumas imagens aleatórias sempre vêm na minha cabeça, dependendo do que a pessoa fala. Então, a hora que você falou, não, eu nunca vou provocar na igreja. Eu já falei, imagina ela dançando no corredor, sacaneando o padre. Eu já provoquei assim, já provoquei com olhares o casal, mas não para puxar alguma cena, não, é para só estabelecer uma conexão mesmo, né? A única hora que eu provoquei numa cerimônia foi quando eu estava grávida. Eu adorava assim fotografar com 9 meses parindo. Aí eu falava, agora eu vou dar o meu show pessoal. Aí eu agachava, levantava, agachava, eu falava, e aí eu chamava a atenção toda da igreja, assim, agora é o meu momento. Agora tem ninguém no celular olhando ou fotografando, tá todo mundo prestando atenção pra ver se eu vou parir. Aí eu adorava, vocês estão achando que eu vou parir, vocês estão achando que eu não vou dar conta, vocês filhos da puta. Agora vocês vão ver o que é uma fotógrafa, fotografar grávida. É assim que funciona. Mas eu sei que você briga com o Google, porque ele pede pra você se definir como uma pessoa, como uma fotógrafa de alguma coisa, e você fala pra ele que não, que você vai se manter apenas fotógrafo. Mas como é que você se descobriu fotógrafo de casamento? É que você foi contando, entrou nos bastidores do teatro, pegou a câmera porque queria fazer inveja, tinha inveja da prima, e aí foi adentrando no mundo fotográfico. E em que momento você falou, a fotografia de casamento é pra mim também? Vamos lá, eu tinha admiração pela prima, né? Inveja não. Grande admiração. É que a gente troca a palavra só pra causar intriga na família. Né? Tipo, só pra causar briga. Eu fui entender que eu era fotógrafo de casamento quando o mercado me colocou como fotógrafo de casamento. Em nenhum momento eu ia fotografando. Gente, era tão sem pensar, uma coisa tão ingênua em termos de definição de carreira, que a hora que eu vi que eu tava fazendo muito casamento. E as pessoas estavam meio me achando o máximo. E eu me achava, tipo, medíocre. Falava, gente, esse povo tá doido, né? E aí que eu fui entender que tinha um trabalho ali que tava fazendo sentido pra muita gente. Mas eu, em nenhum momento, eu falei assim, eu quero fazer essa fotografia de casamento. E assim como eu não falei, eu quero fazer essa fotografia de moda. Eu quero fazer essa fotografia de... Era muito nova, gente. Era muito menina, assim, não... E em outra época, né, onde a informação não chegava tanto, e não tinha tanto esses questionamentos, assim, de linguagem, não tinha. E a gente não conversava também com os fotógrafos tanto, assim, não... Os fotógrafos de casamento, meus amigos eram todos fotógrafos de moda e publicidade. Os fotógrafos de casamento eram praticamente inimigos, pelo menos aqui em BH. Era uma coisa horrível. Hoje em dia acho que continua, que tem um politicamente correto, que eles se aturam. Hoje você compartilha, hoje você tem a possibilidade de pagar o cara e fazer um workshop com o cara e ele tem que te passar alguma informação de algum jeito. Mas antes, nossa senhora, e quando eu comecei a fotografar casamento
casamento, né? Eu fotografava com 35, que era o formato da modernidade, era o formato da galera cool. Então, além de tudo, os fotógrafos da velha guarda queriam me bater na rua, porque eu fotografava com 35. Eu era uma menina, mulher, fotografando com 35. E aí, foi fácil, não, foi difícil. Aí depois, lá pra frente, quando todo mundo já tava no 35, aí eu senti falta do formato médio, que era o que a velha guarda usava. Aí assim, só pra contrariar, eu falei, agora eu acho que eu tô querendo formato médio. Eu queria uma definição mais bacana, principalmente transporte de família, enfim. Sempre é do contra. Na verdade, não é do contra. Na verdade, assim, se você me falou que eu tenho que fazer desse jeito, aí eu já não quero fazer desse jeito. Se você me falar, você tem que fazer, já não gostei. Mas é intuitivo, assim, não é tão racional, não. Quando eu vejo, eu já estou procurando um jeito que não é o que o povo está falando para eu fazer. Por isso que eu brigo com o Google. Se ele me fala, você tem que fazer isso para ter mais visualização, eu prefiro não ter visualização. Que saco! Não, tem que ter. Não, então tá, vamos pegar um meio termo aí, então, né? Mas é muito chato isso. Vamos usar um termo genérico para não ficar tão específico, né? Aqui não existe, né? O burro do Google não me reconhece de jeito nenhum. O que eu percebi nesses últimos tempos foi o seguinte. Tem uma diferença, eu posso estar falando, vocês estão vendo que eu entendo, né, zero de Google, tá? E dessa ferramenta e desse marketing, mas eu percebo que outros dias os meninos me perguntaram, que fizeram meu site, se eu queria o meu site para só ser um lugar onde as pessoas conhecem meu trabalho, ou se eu queria vender pelo site. Claro que eu falei, eu quero vender pelo site, claro, né? Porque aí precisa, né, o Google precisa te ver mais e tal, beleza. Mas aí eu comecei a ver que o Google é o meu pior vendedor. Porque a pessoa que chega pelo Google não é o meu cliente. Aí eu fiquei relaxada com isso, sabe? Eu falei, gente, não adianta essa visualização, se eu querer vender por aqui, porque não é por aqui que a minha venda acontece. A minha venda, muito antes, pelo contrário, ela desacontece com esse público que chega do nada, que chega do paraquedas, digitando um nome, digitando, né, casamento, melhor fotógrafo, sei lá, né? A minha principal venda não é essa, e que também não tem essa quantidade. Eu prefiro ter a qualidade do cliente do que a quantidade, né? Já tive o meu tempo de ter quantidade, eu acho que existe esse tempo, sim, né? Você tem ali, pagar um monte de conta, depende da fase da vida. Mas hoje, depois de um tempo, eu fiquei mais tranquila com essa história da ferramenta do Google, quando eu vi que, na verdade, era uma super armadilha. Eu querer vender por essa ferramenta. Nossa, eu posso estar falando... Depois vocês me dão uma aula para ver se eu estou falando muita merda, mas assim... Pelo que eu percebi, todos os e-mails que eu recebia eram tipo furadésimos. Não é uma pessoa que acompanhava seu trabalho e gostava do trabalho. Ele simplesmente olhou lá, fotógrafo de casamento em BH, foi no contato e mandou um e-mail copy and paste para todo mundo. Copy and paste mandou para mais 30 fotógrafos. Padrão, né? E aí não é esse cliente que não é nem que me interessa, mas é o que vem aqui e compra o trabalho. Pelo menos não tem sido, pode mudar, né? Não tem sido. Não. Uma hora a gente descobre. Né? Tem uma coisa, por exemplo, feira de casamento, por exemplo. Não é um lugar que eu vendo, né? Já tive... já fiz várias experiências. Eu falo, gente, eu não vendo em feira de casamento. Mas o seu nome é importante. Eu falei, não, beleza. Quiserem meu nome como âncora, né? Eu posso colocar imagens, posso colocar quadros, mas aí é uma coisa que eu não vou esperar a venda. Eu só vou esperar um fortalecimento da marca ali. A marca vai estar presente. Isso é importante, tá tudo certo. Mas venda não acontece. Não é meu cliente. Quem é meu cliente? Sei lá, eu só sei que ele não tá nesses lugares. Eu sei que eu nunca encontrei nesses lugares, então provavelmente tô no lugar errado. Eu não encontro meu cliente nesses lugares, gente. É impressionante. A gente falou muito de linguagem, né, de conhecimento e você usou algumas metáforas para explicar. E aí eu provavelmente depois desse bate-papo ainda falar do Google, que talvez seja a maior ferramenta de marketing, e que as pessoas falam, poxa, mas como assim? Eu tenho que fazer todo um trabalho autoral, buscar minha linguagem, meu estilo, e depois as pessoas não me encontrarem por X motivos. A gente não tá nem falando de não fazer, né? Cada um tem o seu planejamento de venda, seu planejamento financeiro e etc. Mas como buscar realmente sair da caixinha, de não ser o do contra, como você falou, ser o diferente, porque
porque não é aquilo que te apetece, não é fazer o mesmo do que já estão fazendo. Como buscar sair da caixinha? Como transformar o conhecimento em linguagem? Eu acho que é aquilo que a gente já falou um pouco, que é de uma atenção ao que de fato é seu, sabe? É o que de fato faz sentido para você. E aí existe um balé que é interessante de você, claro, equilibrar isso. Tem uma hora que você vai precisar abrir um pouquinho a perna, mas sem sair da sua coerência. Porque eu acho que todos os dias do nosso ofício existem armadilhas para a gente aceitar alguma coisa que não nos faz sentido nenhum, né? Aí quando eu falo no Google é isso, assim, gente, mas isso não faz sentido para mim. Algumas coisas falam, putz, não sou eu. Então eu tenho que ser coerente com isso e arcar com as consequências disso. E aí a cada trajetória que a gente escolher, existem consequências para o bem e para o mal, né? Então se eu decido postar, se eu decido não postar muitas coisas, se eu decido postar só o que me faz sentido, se eu decido não postar a galeria de clientes que passam pelo meu estúdio, eu ganho numa coisa, eu ganho para mim, eu ganho em coerência do que eu estou dizendo, para mim, talvez só eu que veja isso, mas eu fico mais tranquila com a minha produção e tranquila com o caminho que eu escolhi, mas ao mesmo tempo eu perco visibilidade, claro, né? Eu poderia ter muito mais, se a gente está falando em marketing de seguidor, eu poderia ter muito mais seguidores, eu poderia ter muito mais likes, aí, nossa, Márcio, mas então você está tendo 300 likes, mas você tinha que ter 5.000 igual da figura. Aí se eu caio nessa armadilha, putz, mas será que isso faz sentido para mim? Aonde que mora o sentido disso mesmo? São essas escolhas que hoje eu estou muito atenta, né? Ai, Márcia, vamos participar, fazer uma publicidade numa revista tal, né? Você vai pagar tanto, a revista tal, seu nome vai ter visibilidade. Aí você para e pensa, peraí, isso faz sentido atualmente para mim? Estou dando um exemplo, tá? Não faz nenhum sentido, o dinheiro, a verba não está destinada para Márcia, mas sua marca tem que aparecer de alguma forma. Ok, de alguma forma, então vamos pensar onde que essa marca pode aparecer, que não seja nesse lugar, que não tem, né, uma revista que não tenha minha estética. Para que eu vou fazer um anúncio nessa revista, né? Ou aceitar fazer um editorial para essa revista, né? Editorial, todo mundo sabe, editorial ninguém ganha dinheiro nenhum. Então, assim, eu fico atenta, fotógrafo agora fotografar a família, ou sei lá, tem que a luz é essa, né? Todo mundo fazendo essa luz. Putz, não, mas não é essa luz que eu gosto, né? Aí já me falaram, eu acho o trabalho da Márcia escuro. Falei, uai, eu vou ter que arcar com essa consequência. A pessoa olha e acha escuro, talvez seja um trabalho, ela não conhece o resto, talvez seja uma fase, mas eu vou ter que arcar com isso, com uma escolha minha. Então, não tem, assim, caminho bom e caminho ruim. Eu fico muito, muito apreensiva não só com os cursos de fotografia, como os cursos de marketing também, porque o marketing também ele te rotula, ele te dá regras, assim, você precisa fazer isso para conseguir isso. Epa, pera lá, calma lá, mas isso me faz sentido? Ou eu vou fazer e vou ficar depois morrendo de angústia, porque essa não sou eu, porque essa conduta não é minha, né? Você precisa postar uma foto e ter texto. Com texto, você vai ter mais visibilidade. Ok, eu também acho. Com texto vai ter mais visibilidade. Aí eu fico lá olhando para a foto. Putz, não tem. Aí passa um dia, 2 dias, fala, não tem texto aqui não, gente. Prefiro menos like. Te dou uma dica. Publica no grupo de fotografia e fala, que legenda você daria? Aí você vai ver um monte de opções. Você vai ver a quantidade de sugestão que vai aparecer. Gente, do que atualmente você fica procurando o que você vai escrever na foto. Aí eu me sinto ridícula. Aí eu falo, gente, não, Márcia, tá ridícula. Põe um coraçãozinho, coloca o nome da cliente, tá tudo certo, fica todo mundo feliz, inclusive você, entendeu? Então, assim, essas coisas ao mesmo tempo eu me divirto, né? Mas eu acho que é você sempre ter esse olhar para a coerência interna, assim, se isso te faz sentido ou não. E aí que é uma coisa legal, porque não faz sentido para mim algumas coisas, mas faz sentido para outro fotógrafo. E aí a gente se diferencia. Nesse embate de o que me faz sentido e o que te faz sentido, se você assume o que te faz sentido e eu assumo o que me faz sentido, a gente fica diferente. E aí o mercado fica legal. Porque se todo mundo fica, putz, não, meu petróleo tá fazendo isso, cara, eu tenho que fazer isso também, senão meu cliente vai para ele. Aí pronto, começamos a fazer tudo igual, ó que saco. Aí é um mundo que não me pertence, eu não dou conta.
hoje você já tem muito, assim, você já tem a ideia, já sabe como conduzir seu olhar, sua fotografia, seu negócio. Em algum momento você sente insegurança daquilo que você tá fazendo? Porque a gente vê muito, às vezes a gente tá vendo uma pessoa que tem 10 anos, 20, 30 anos de carreira na fotografia e já acha que, beleza, ele já tá definido, é isso, ele vai fazer isso até o resto da vida, que já tá tudo certo. E a gente acredita que ele não passa pelos mesmos problemas, principalmente quem tá começando, que é a insegurança. Será que vai dar certo? Será que não? Você passa por esse mesmo processo? Olha, eu posso falar que é muito pouco. Eu posso falar que eu passo por esse processo quando eu acordo, depois quando eu escovo o dente, depois a hora que eu tomo café também, tem um pouquinho. Aí eu chego no estúdio, aí dá uma insegurança braba, aí o bicho pega. Aí depois na hora do almoço volta, fala, putz, será que é isso mesmo? Aí à tarde também, na hora que você sempre, e aí a hora que vai dormir também você sonha com isso. Mas assim, light. Ou se não, como diz meu tio, eu passo isso uma vez por dia, das 8 da manhã às 8 da noite. Não, gente, se deixar de viver isso, é achar que tá tudo certo e ia morrer. Aí pode enterrar a pessoa, né? Eu acho que não tem essa, não. A gente tá sempre, porque se diz de uma experiência de vida, quando que na nossa vida que a gente tá, tô arrasando, não, até existe, né, assim, uns segundos, assim, que você fala, não, tô arrasando e tal, aí depois você cai no buraco e fala, opa, nem tanto. Eu acho que em qualquer ofício, o bacana, o interessante e o profissional interessante é esse que tá sempre em mutação, porque ele não tá satisfeito, porque aquilo ali não basta. E não vai bastar nunca, porque a hora que bastar, perdeu a graça, né? Então essa forma que eu faço e que, nossa, né, e aí por isso que também a demanda comercial grande é perigosa, porque você tem que entrar num formato e criar regras que aquilo ali basta, porque você tem que fazer rápido, você tem que atender o outro, né? Mas rapidinho, todo mundo que passa por isso, né? Chega numa hora que fala, eu porra aqui, pra mim chega, vamos mudar um pouquinho isso, vamos diminuir um pouquinho, porque senão a coisa começa a ficar sem graça, né? Essa angústia, assim, nossa, tô achando o meu trabalho uma bosta, assim, tá muito ruim, assim. É nessa hora que você criou uma fórmula pro seu trabalho e você tava achando que estava tudo bem, né? Olha só, aí de repente você olha e fala assim, não tem nada bem, gente, né? Teve um momento que você falou, tava legal, tá vendo bem, aí você olha, não, tem que mudar. Eu acho que a hora que bastar, a hora que você sentar e falar assim tá legal, é porque você tá fora do jogo, da vida, não é nem do mercado, quiçá do mercado, né? Está 7 palmos abaixo da terra. Nossa, ainda mais no planeta, gente, que é isso, atualmente, a insegurança, isso eu falo, eu tô com 48, né, então os meus amigos estão de 48 para cima, né, claro que rola uma insegurança, não só do fazer, não só do ofício, não só da conduta, como da própria trajetória e do que será para frente, né, claro que rola isso, em qualquer lugar, não é só na fotografia, não, porque existe toda uma outra geração que vem com uma velocidade e uma violência dessa velocidade, violência no bom sentido, se é que existe, mas é que você, se você não ficar muito atento, né, e todos os dias ficar atento para as possíveis mudanças e para as possíveis mudanças de conduta, você não dá conta. Primeiro você pira, né? Você deprime, você pira. O que eu acho, assim, que a gente está num momento do país muito propício, muito bacana, essa crise, né? Que começou nesses últimos anos, ela foi muito boa para tirar, sabe, a bunda da cadeira e para falar não tem nada estabelecido. Você não é dono de mercado nenhum. Aliás, nunca existiu isso, né? Não existe regras para esse mercado. E tudo que você construiu, inclusive, acabou de ser destruído. Vamos começar do nada, do zero de novo. Isso para muita gente, né? É muito angustiante, é muito triste. Mas é muito bom também. É vital, sabe? É nessas horas que a gente muda e dá a volta por cima. Então eu sou muito otimista nesse sentido com essa história da vida, assim. Na hora de uma grande crise é que a coisa aperta e a gente muda, né? Todo mundo. Muito bem. Espero que esse bate-papo tenha feito as pessoas pensarem um pouquinho fora da caixinha, tenham entendido como transformar conhecimento em linguagem.
Mas, Márcio, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, que assim, quando eu preparei a pauta, falei, não, a gente vai falar de sair da caixinha, de linguagem, mas eu preciso fazer algumas perguntas que são curiosidades, assim, que eu gostaria de tocar no assunto, porque é a oportunidade que a gente tem de conversar com uma pessoa que a gente admira desde 2011. Eita! Quando... eu entrei na fotografia em 2010, então 2011 é perto. Então, é perto. E eu conheci o seu trabalho no palco do Wedding Brasil, né? Tinha acabado de entrar no mercado da fotografia, ainda tava nem sabia o que eu estava fazendo lá. Eu ganhei um sorteio e pude participar do Wedding Brasil, e aí tive a oportunidade de conhecer muita gente no palco e começar a acompanhar os trabalhos. E aí a gente hoje fala muito de direção espontânea, né? De fazer as pessoas correrem, pularem, dançarem, e poucas pessoas sabem que isso na verdade é não sei nem se é uma criação sua, mas desse tempo já existia essa sua vontade de fazer algo mais livre, mais espontânea. Eu até lembro da dinâmica no palco, você fez o casal correr em volta do cenário, fotografando. E tive a oportunidade de ouvir alguns comentários fora dos palcos, fora do teatro, de que algumas pessoas achavam você meio maluca. Que isso nunca iria dar certo. E hoje, praticamente, se faz isso em qualquer ensaio de casal. Conta um pouquinho, assim, dessa sua primeira tentativa, né? Não sei se era uma tentativa, se já era parte da sua linguagem de fazer algo mais dinâmico, onde as pessoas corriam e etc. E de como você vê isso hoje, sendo aplicado hoje na fotografia moderna de casamento, digamos assim. Nossa, não, primeiro me interessa muito essa visão de que isso nunca daria certo. Incrível! Jura? Não sei, eu ouvi gente falando que não rolaria. Muito legal. Bom, vamos lá. Quem jamais teria nenhuma capacidade para criar isso? Gente, já existia, a moda sempre fez isso. Tem um documentário que eu acho que isso veio dos anos 80, não, 90, acho que 90. Acho que ficou na minha cabeça um documentário do Arvin Penn, ele dirigindo uma cena de uma bailarina. É um documentário lindo que tem no YouTube. E era essa coisa do movimento, né? Isso de alguma forma ficou na minha cabeça desde os anos 90. Eu sempre dirigi cena assim, e também entendendo a minha história, entendendo que eu comecei fotografando movimento, eu comecei fotografando teatro e balé. Então a primeira coisa que me vem à cabeça é provocar um movimento. Então entendendo também como que foi a minha escola, entre aspas, né? Eu fiquei anos fotografando dessa forma, e naquela época do wedding eu fiquei muito assustada, para te falar a verdade, porque eu era muito ingênua em compartilhar essas informações e dar palestra, assim. E eu não sabia que quando você fala uma coisa para uma plateia tão grande, aquilo vira regra. Hoje eu tenho muito cuidado em falar qualquer coisa, né? E hoje eu gosto de falar e desconstruir logo depois que eu falei, exatamente para dar a dúvida para a pessoa. Para olha, mas tudo que eu falei é mentira, né? Não dessa forma, mas provando de alguma forma de que não é bem assim. Porque de repente as pessoas começaram a entender que a fotografia espontânea era mandar as pessoas correr. E na verdade o que eu queria dizer naquele momento é que quando você provoca um movimento na pessoa, o resultado final da cena pode até ser exatamente idêntico ao de um fotógrafo que começou a partir de uma pose. Mas quem está posando, né, o bem-estar, ou a delícia, o momento de ser fotografado, fica muito mais leve, fica muito mais lúdico se ele é feito a partir de uma provocação de movimento e não da pose, já que a gente trabalha com pessoas que não são modelo. E aí criou essa história de mandar todo mundo correr. E eu fiquei anos sem querer mandar meus clientes correr aqui, porque eu falei, pronto, né, agora Marta vamos mandar correr. Eu fiquei super traumatizada. Só cliente maratonista. E na verdade a proposta é qualquer movimento. Um movimento de olhar é uma direção de cena, né? Eu brinquei, olhou para baixo, olhou para cima. As pessoas fazem brincadeira com isso, mas o olhar fica muito mais forte. É um movimento de, se a pessoa começar a mexer na aliança, a pessoa beber uma água, qualquer movimento. E aí eu tinha que radicalizar o movimento para as pessoas entenderem, né? E aí criou isso, as pessoas achando que, né, a foto espontânea é mandar correr. E não, para mim a foto espontânea é aquela que parte de um movimento interno da pessoa. Eu não estou impondo nenhum movimento no corpo da outra pessoa. Eu vou provocar um movimento e essa pessoa vai me responder com um movimento próprio. Então, levanta a mão, levanta o braço, ou ajoelha, ou corre, ou pula, ou olha para o lado, ou pega nesse copo, cada um vai fazer da forma singular do corpo, né?
E a partir dessa resposta é que eu vou achar um movimento espontâneo, porque eu não mandei ela ajoelha desse jeito, abaixa o ombro, levanta o nariz, dá meio sorriso, alegria, muita alegria agora. Não, isso não funciona. Se pôr uma musiquinha no fundo, vira um axé. Menino, e aí minha caixa de som depois ficou praga desse povo, estragou, eu fiquei anos sem ter música. A música, ela povoa o pensamento. Mas quando a gente fala música, não precisa ser a música, a minha voz é música. Então, se eu vou fazer uma direção de cena com você e é uma coisa mais calma, eu vou falar mais lentamente e vou falar um pouco mais baixo também, né? Senta aqui um pouquinho. Se eu quero uma coisa mais foda, porra, corre, cara! Vai lá, corre, pega, vai lá! Eu vou dar uma ênfase na minha voz, né? Isso é direção. Isso eu aprendi intuitivamente, nunca fiz curso de direção, mas isso funciona dentro do meu trabalho. Mas a música é a modulação de voz também, né? Não precisa sempre ter a música. E durante bons anos eu fiquei só na modulação de voz, porque a caixinha estragou e hoje eu tenho um pouco de preguiça de colocar música. Olha como as coisas mudam. Depende muito, assim, às vezes criança eu coloco, mesmo assim depende muito. Não é regra, mas o que eu acho a modulação de voz importantíssima, e aí eu chamo isso de música, acho, né? Não adianta ter uma direção enérgica, eu querer uma imagem que transmita uma energia de movimento, se a minha voz está quase morta. Se eu não estou ali junto com a pessoa, na mesma energia que eu estou pedindo dela. Se eu estou pedindo uma energia, eu tenho que estar com essa energia, eu tenho que ser um espelho disso, né? Para essa pessoa conseguir me dar o que eu estou pedindo. Eu nem lembro qual foi a sua pergunta. Era só essa observação de que as pessoas aí olhavam meio abismadas com a direção espontânea, né? De você fazendo correr, dançar em cima do palco. E de repente, agora, em 2018, já é meio que de praxe fazer ensaios de casal e sempre ter essa questão do movimento, da reação, da direção espontânea. E olha, eu nunca pensei que isso tivesse sido... Eu fiquei muito assustada quando eu vi que isso foi porque para mim era tão óbvio, né? É difícil a gente entender que o óbvio não é óbvio. Eu falo isso todo dia aqui no estúdio para minha equipe. Eu falo, gente, o óbvio não é óbvio, a gente tem que todo dia lembrar disso. Quando eu discuto com a minha esposa também, ela fala, mas é óbvio que tinha que fazer assim. Eu falo, não, óbvio para você, não para mim. Não é. E olha, isso parece uma coisa óbvia, falar isso. Mas é um dos maiores aprendizados da rotina, gente. Não é óbvio. Não pense que a pessoa sabe do que você vai falar ou do que você está falando. Ela não sabe. Aliás, ela sabe o contrário. Às vezes faz e se faz, viu? Olhando. Às vezes faz e se faz que não sabe. Ah, mas se faz e não sabe, é pior do que não saber também, né, gente? Vamos combinar. E uma outra curiosidade que eu tinha, e justamente tem ligação com essa palestra do Ed, é que logo depois dela eu não tive muito contato, eu não sei se você voltou a subir nos palcos, ficou um tempo no anonimato, né? A gente não via você com tanta frequência nos grandes eventos de fotografia. Foi uma escolha sua? Foi questão de momento mesmo, as pessoas dos eventos não te chamarem? E o que você percebeu de mudança voltando agora, recentemente, pro palco dos grandes eventos? Foi uma escolha pessoal, exatamente por ficar assustada, por ter assustado, assim, em ver as pessoas, aquilo se tornar uma regra e não era aquilo que eu queria dizer. Eu falei, gente, é muito sério você falar para 2.000 pessoas. E aí eu investi eu parei de dar palestra e comecei a dar workshops. Eu falei, então eu tenho que falar individualmente com as pessoas. Não é isso, né? Não é só isso. E aí eu comecei e também parti esse formato de muita gente, sabe? Na verdade, assim, foi um pouco desse susto e foi também um pouco desacreditar nesse formato de palestra, onde a gente vira Madonna, onde o que mais importa é a performance. Eu acho que eu sou boa de cena. Eu consigo segurar uma plateia de 2.000 pessoas, assim, falo isso na boa. Mas não é esse conteúdo de fotografia que me interessa, não é compartilhar dessa forma. Porque a partir do momento que a minha performance ela vale mais do que o meu conteúdo, a gente está perdendo, sabe? E eu comecei a perceber que esses eventos estavam perdendo muitos fotógrafos incríveis, porque eles não eram performáticos, mas eles tinham muito conteúdo. E aí eu comecei a dar workshop em festivais, né? Aqui no Festival de Fotografia Foto em Pauta, comecei a atuar dando workshops no festival, que é uma outra linguagem.
que é onde você vai escutar um fotógrafo, muitas vezes ele está lendo, mas o conteúdo é massa, o conteúdo é maravilhoso, né? É sair um pouco desse lugar americanoide, assim, da performance, sabe? Eu fiquei um pouco não querendo esse lugar. E não, olha, eu tenho críticas a esse formato, eu entendo ele como mercado, eu acho que passou muita informação, muito bacana para uma galera, para muita gente, foi fundamental para o crescimento da fotografia de casamento no país. Eu acho que a fotografia, claro, é outra, por conta muito desses eventos, mas eu não me identifico com eles, por conta do formato mesmo. E aí entra aquela coisa de você assumir um pouco assim, o que te faz sentido e o que não te faz sentido. Aí passou a não fazer sentido para mim estar ali nesse formato. Outro dia eu aceitei o convite para falar para muita gente. Mas eu falei, não vou, eu nem sei quantas, foi ali no Photoshow, em São Paulo, mas eu falei, eu vou, tem muitos anos que eu não falo, é um outro momento, eu estou em um momento totalmente diferente de maturidade, assim, para compartilhar, mas eu brinquei, eu vou fazer um banquinho de violão. Literalmente fez o banquinho. Né? Um amigo meu falou assim, você toca? Eu falei, não, gente. Um jeito de falar. Eu não vou entrar nesse lugar da super, master, hiper, e vai chegar, e vai mostrar, e vai fazer ao vivo, quem sabe fazer ao vivo, não é nada disso. Não quero esse lugar. Então é procurando um pouco esse espaço nesses eventos, né? Se eu consigo encontrar um pouco desse espaço nesses eventos, ou uma plateia menor, ou um lugar onde eu consigo, né, uma plateia com maturidade para entender que, não, eu vou sentar e a gente vai conversar, né, e eu estou aberta, eu sou uma pessoa ótima para compartilhar qualquer coisa, né, as pessoas brincam assim, que eu de fato, eu não tenho essa coisa, vou compartilhar mais ou menos, não vou passar esta informação, eu passo a informação que o público quiser e meu aluno quiser, se me perguntou, eu falo, mas eu acho que tem um formato que não me encanta, né? Aí eu fujo dele. Por isso que você não me viu mais nesses lugares. Bom, eu só peço desculpas por não ter colocado um banquinho no Papo do Bem. Mas o Papo do Bem, meu filho, era quantas coisas, era lindo aquilo ali, né? Eu não tava com 2.000. Não, mas foi muito bacana. É um tipo de conteúdo que faz realmente a gente pensar o caminho que a gente está levando na nossa fotografia e se ela realmente faz sentido pra gente, né? Que é muito bacana você aprender a técnica, entender como funciona o negócio, como você pode abranger mais o seu mercado, vender mais, mas quando existe a reflexão do que eu estou fazendo, se eu estou fazendo por mim ou por outras pessoas, a gente começa a repensar um pouco da nossa fotografia. Com certeza, eu acho isso também. E eu espero que as pessoas que ouviram esse episódio tenham essa mesma sensação, esse mesmo sentimento que a gente. Márcia, quero agradecer de coração a sua participação. Demorou um pouquinho, mas muito chegou. Obrigada. Estamos começando 2019 com um programa para colocar as pessoas no eixo ou pelo menos desconstruir tudo que elas pensaram, tudo que elas estavam planejando para este novo ano. Olha, eu tenho que agradecer a vocês, gente. Esse programa de vocês é muito legal, muito massa. E se eu tenho uma coisa para dizer, assim, para todo mundo que está escutando, é o seguinte: eu acredito num lugar, que é o lugar do singular, assim, é onde mora a sua história, é onde mora as coisas que você acredita. Eu só acredito nesse lugar. O resto não me interessa, porque tem uma coisa muito legal da fotografia que me conta, esqueci o nome do fotógrafo que falou isso. Não vou lembrar daqui a pouco, enfim. Ele falava que a fotografia é um whispering, assim, é um sussurrar, né? Me conta o que eu não sei de você. Então, a única coisa que eu não sei de você é o que está dentro de você. O resto eu estou vendo. Mas o que você pensa, as coisas que você sente, que você pensa, eu não sei. Então não adianta você me falar do pôr do sol, que eu sei o que é um pôr do sol. E ainda coloca pôr do sol lindo. Poxa, né? Não me interesso por isso. Eu quero saber o que está dentro. Então eu tenho uma dica, assim, uma coisa bacana para falar com todo mundo que está escutando, acredita o que tá na diferença que está dentro de você, porque a única coisa que você tem de diferente é o que está dentro de você. O resto não é diferente, não. Sinto dizer. Mas assumir o que está diferente exige coragem. Então fica a dica, o que você precisa ter para 2019 é coragem.
Coragem. Nossa, demais. Muito bem. Então, Márcia, mostra sua coragem agora e passa todos os seus contatos para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, entrar em contato com você, bater um papo, trocar uma ideia. Vamos lá, eu quero ver quantos seguidores eu vou conseguir nessa semana, hein, gente? Olha, no Instagram é a Márcia Charnizon, no Facebook, estou lá no Facebook, Márcia Charnizon também, tem a fanpage e tem a página pessoal, a página pessoal tá cheia, mas pode me seguir lá, eu publico mais na página pessoal, eu sou ruim disso. Meu site, marciacharnizon.com.br, tem um material bem legal que dá para vocês conhecerem mais um pouquinho de mim. E o meu telefone, para quem quiser, ele é aberto. Tem gente que fala assim, é você quem atende o telefone? Gente, eu que atendo o telefone, eu que respondo e-mail. Só prestar atenção no sotaque. Se o sotaque for diferente, alguém pegou o telefone. Alguém pegou. Mas nesses tempos atuais de banco e marketing, telemarketing e Vivo e TIM fica ligando para você para vender produto, eu não atendo 011, 042, 039, eu não atendo. Deixar um WhatsApp. Manda um WhatsApp antes avisando, posso ligar? Acho que é mais seguro, né, mandar uma mensagem. Manda um WhatsApp, porque eu, de fato, é uma coisa que me irrita, são esses telemarketers. Então é o 31 99952 4933 e eu tô na área. Então é isso, pessoal. Começamos 2019 com a chave de ouro e não sei qual é o metal ou pedra preciosa que terminaremos este ano, mas já começamos bem. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até o próximo. Até.